Muito boa tarde a você, meu querido estudante, minha querida estudante do terceiro ano do ensino médio. Eu, aqui com vocês, hoje, professor Bruno Lardião, professor do time de Química do KPE, você já me conhece. Se você não me conhece ainda, muito prazer, sim, é enorme satisfação estar aqui com vocês no terceiro ano, vocês que estão encerrando o ciclo do ensino médio com essa bagagem e essa grande responsabilidade sobre as costas de que é o Enem no final do ano. Então, eu estou aqui para te ajudar a tu alcançar o teu objetivo, que é estar numa universidade pública de preferência, de qualidade, em 2023. Então, hoje a gente está trabalhando a continuidade da aula passada, que foi os números de oxidação. Lembre-se que a gente está trabalhando desde muito tempo, desde o começo do ano, a parte de eletroquímica, certo? A parte, logicamente, o objetivo final é a gente chegar em eletrólise. Só que a gente não pode chegar ainda em eletrólise se a gente não conhece as nuances que estão por trás dela, ou seja, os números de oxidação. Só que antes disso, deixa eu te apresentar, só te lembrar, na verdade, que se você não me segue ainda, joga na tela para mim, pessoal, ver minha rede social, que é o Prof. Bruno Lardião. Inclusive, você que é professor, divide comigo para o pessoal ver que tá para ver. O pessoal que está em casa, professor e professora que quiser esse material, dá um feed lá para mim, dá um retorno, manda uma mensagem para mim, que eu compartilho o link dessa aula para você. Você pode baixar ela para você incrementar a sua aula. Se lembre que você aí em casa, professor, é o ator principal dessa novela, viu? Essa história quem escreve é você e eu estou aqui só para dar aquele apoio, tá certo? Conte comigo e com todo o time, logicamente, para o que precisar, tá certo? É uma satisfação muito grande para mim, certo? Então, o nosso tema de hoje fala um pouquinho sobre os números de oxidação. Como calcular um número de oxidação, que às vezes é importante quando você precisa saber, por exemplo, na hora de um banho de oxidação, num banho de galvanização, qual cromo usar. Então isso eu tive inclusive o grande prazer de aprender na prática quando eu trabalhei numa empresa de galvanização, que eu não vou dizer o nome aqui para não fazer comercial dela, logicamente, né? Mas aí eu tive o prazer, a satisfação de ser técnico em química nessa empresa e eu aprendi um bocado sobre cromação lá, entendeu? É arretado demais. Você bota uma peça metálica assim no banho e quando você tira, ela sai recoberta por um metal. É muito massa você ver isso na prática, entendeu? Tem umas práticas no laboratório que dá para fazer. Peça ao professor aí que faça, que elabore uma aula prática sobre esse assunto, que é muito legal, vale a pena, viu? Então vamos lá. Olha só. Então, vamos relembrar os conceitos mais básicos. A oxidação ocorre quando uma espécie perde elétrons. A gente também costuma dizer que uma espécie doa elétrons, tá certo, pessoal? E aí, ó, eu trago a imagem, por exemplo, de um cadeado enferrujado. Ou seja, basicamente esse cadeado é feito de ferro, feito de aço, feito de uma liga, mas que basicamente sua composição é o ferro. E aí a gente tem ele perdendo elétron. Mas, Bruno, não consigo ainda ver esse elemento perdendo elétron. Claro que você está vendo. Por quê? Porque aqui, ó, o ferro, ele tem carga zero e eu vou te mostrar daqui a pouco por que isso acontece, tá bom? Mas ele tá, ó, observa só, passando do zero para o 2, ó, passando do 0 para o 2. Ou seja, como é que eu sei que isso aqui perdeu elétron, Lardião? Porque quando eu tenho cargas positivas em íons, eu estou demonstrando que eu tenho, né, falta de elétrons. Ou posso pensar também que excesso ou excesso de prótons, né? Mas na verdade, vamos acostumar a ser mais rápido e pensar que carga positiva é falta de elétrons, tá certo? Vamos fazer esse combinado aqui, eu e tu, tá? Eu e tu aqui em casa, ó. Tudo de casa, eu aqui no estúdio. Carga positiva é o quê? Falta de elétrons. Pensa sempre dessa forma, beleza? E aí, olha só, uma outra coisa que acontece é o aumento. Olha só, para você se ligar em casa, ó, o aumento da carga. Então, quando eu tenho carga 2+, eu tenho assim, ó, perdi 2 elétrons. Eita, aumentou a carga. Olha aqui o caso da prata, olha só. Aquela joia de prata, aquela corrente de prata que você ralou, juntou uma grana para poder comprar ela e do nada ela apareceu pretinha, assim, do nada, bem aleatório assim, ela ficou preta, né? Então aconteceu porque a prata com seu NOx zero, ou seja, seu estado completo, estável, neutro, seja lá como você queira chamar, passou para a carga mais um. Observa só que legal, ó. Passou para a carga mais um e aí ela liberou, perdeu, doou, chame como quiser, um elétron. Olha que legal, tá certo? Também, ó, mostra aqui que ela aumentou a carga dela. Cadê a canetinha? Aqui apareceu. Aumenta a sua carga. Beleza, galera? Aumenta de carga. Observa só
que na redução, é o contrário, olha só, a redução é quando a espécie ganha esses elétrons. Olha, lá anterior, a espécie perdeu, doou elétrons, tá certo? E agora ela está recebendo. Então aqui você pode ver, por exemplo, 3 situações legais. Não é muito comum da gente ver em carro não, mas você consegue ver, certo? Olha, observa aqui, o óxido de ferro, que é basicamente isso que está aqui na mão do rapaz aqui, ó, o minério de ferro, o óxido de ferro, minério de ferro, vamos chamar assim, reagindo com monóxido de carbono, formando o ferro e CO2. Como é que eu vejo isso aqui? Houve uma redução. Então é isso que a gente aprende na aula de hoje. Eu vou fazer aqui, mas vou te ensinar, tá? Fica frio. Então aqui, ó, o ferro com carga 2+, certo? O ferro com carga 2+, e aqui passando para ferro 0. Tá vendo que aqui ele tá 2 e ele passou para 0? Ou seja, ele diminuiu, ele reduziu. Olha aí que legal, tá certo? Então agora eu sei que uma redução, eu reduzo o valor da minha carga. Redução, eu reduzo o valor da minha carga. Pensa nisso. Redução, reduzir o valor da carga. Certo, pessoal? Tranquilo aí. Então aqui eu tenho, ó, transformação, minério de ferro, ferro fundido, aqui, ó, lá de cá, ó, ferro fundido, e já o ferro processado, o ferro já em barra, em lingote, sei lá o que é isso. Beleza, galera? Tranquilidade, o ferro metálico, o ferro com carga 0. Esse ferro, inclusive, vai voltar a ser óxido de ferro se ele não for tratado, né? Se ele vai ficar aí, vai enferrujar. Você deve conhecer o ferrugem, né, gente? A ferrugem é o processo de oxidação do ferro. Eu pego esse ferrugem, processo ele e reduzo ele a ferro de novo. É um processo que sempre é assim. A redox, quando estou em aula, eu costumo dizer que a oxirredução é o famoso bochecha sem Claudinho. Não existe um sem o outro, certo? É o arroz sem feijão, tá ligado? São João sem forró. Tem que ter um, para ter um tem que ter o outro, entendesse? Então, a oxidação só acontece se tiver redução. São processos simultâneos, beleza? Na tela ainda, a gente vai agora, ó, ver um pouquinho mais sobre número de oxidação. Qual o conceito básico para número de oxidação? É uma forma de compreender o estado de oxidação de uma determinada espécie química através da atribuição de um valor de carga positiva, tá pessoal? Positiva ou negativa, simbolizando perca ou ganho de elétrons. Lembra de novo, ó? Faz a relação positiva, negativa, perca e ganho, respectivamente, de elétrons na transformação. Por que eu preciso conhecer esse número Lardian? Por que eu preciso conhecer esses valores? Olha só, primeiramente, você vai precisar, divide comigo, compreender melhor a espontaneidade de reação. Lembra que na aula passada, Aquiles, aquele branquinho lá, professor, falou que a espontaneidade de reação é dada pela equação de Nernst. Lembra que ele colocou ΔGNFE? Tá lembrado? Aquilo ali é uma forma mais, vamos dizer assim, científica de você calcular a espontaneidade. Porque a gente sabe que quando ΔG é positivo, reação espontânea, ΔG negativo, reação não espontânea, e igual a 0, ele está em equilíbrio. Mas aí o que acontece? A gente tem formas mais práticas, logicamente, na eletroquímica, de dizer se é uma reação espontânea ou não. E aí, com o NOx, a gente usa o NOx para compreender melhor essa espontaneidade de reação. Qual é o outro ponto para isso? Entender as combinações que formam a pilha. Pilha é uma parte do assunto que a gente vai estudar aqui no terceiro ano de eletroquímica, certo? É uma parte da eletroquímica que a gente estuda. A gente estuda duas partes, a pilha e a eletrólise. Nesse meio, quando dá tempo, que é muito corrido, tudo muito rápido, a gente estuda corrosão ainda, né? E estuda algumas outras coisas mais, né? Como balanceamento de oxirredução. Então tem umas coisinhas que dá para ver quando o tempo permite, beleza? Mas basicamente é eletrólise, porque é um processo industrial muito importante hoje em dia, certo? E as pilhas, que também é um processo muito importante. Sem a pilha, por exemplo, não existiriam as baterias de celulares. E aí você também consegue estudar o equilíbrio químico, porque hoje, se não fosse o equilíbrio químico, gente, nenhum telefone funcionava hoje em dia, viu? Era trocando, botando a pilha, descarregando, jogando fora, comprando outro, colocando, jogando fora, comprando outro. Porque é a reversibilidade da reação de uma bateria que permite você carregar, por exemplo, seu celular aí em casa. É isso que você está vestindo agora, tá vendo? Entendeu? Bota para carregar, viu? Perca não. Vamos embora? E o outro ponto final é calcular a corrente elétrica necessária para uma eletrólise. Por exemplo, falando agora em trocando em miúdos, quando a gente fala de eletrólise, a gente precisa saber da quantidade de elétrons
que eu preciso para poder depositar um metal sobre uma superfície. E aí, para saber disso, eu preciso saber de quantos elétrons. Se eu tenho muitos elétrons, obviamente eu preciso de mais corrente, de mais carga, vou gastar mais energia, provavelmente mais tempo. Então, meu processo industrial, para ser dinâmico e eficiente em termos de custo, vai depender basicamente de eu conhecer bem esses metais, né, que eu vou depositar. Outra coisa, metais com íon, com cargas, com NOx diferentes, NOx, né, eu falo muito NOx, NOx, número de oxidação, tá? NOx, número de oxidação. Então, metais ou elementos ou íons metálicos, vamos dizer assim, com NOx diferentes, se depositam de maneiras diferentes. Então, por exemplo, talvez um cromo 3 não se deposite tão bem como um cromo 6. Não sei, vai depender muito do processo industrial. E eu particularmente não conheço todos, certo? Mas vale a pena você pesquisar isso aí. É um processo muito bonito, tá bom? Então, esses são os 3 fatores que eu listei, que eu achei necessário chamar para vocês como a parte de por que conhecer os meios de oxidação. E a gente vai aprender a calcular, né? Só que antes disso, eu vou te mostrar essa distribuição de inox nessa tabela. Vixe Maria, eu vou ter que decorar isso tudinho, Lardião. Claro que não, bebê. Precisa não. Isso aí é só para te mostrar como que é essa distribuição de elétrons. Como é que essas cargas ficam distribuídas em torno da tabela periódica. Eu dei até uma ampliada nessa tabela para você poder ver melhor, né? Mesmo que ficasse aí embaixo da minha amiga passando por cima, né, Aline? Ia ficar por cima dela aí, mas dava para ver. É só para ter uma noção. Logicamente que você não vai memorizar tudo isso. Por quê? Porque existem tabelas. E você, pré-ENEM, aquele carinha, aquela mocinha que vai fazer o ENEM, tá ligado que vai vir no ENEM esses valores. Lógico. Mas se não vier, eu te dou uma dica muito importante na outra tela. Olha só que legal. Então, ó, esses aí são aqueles NOx mais comuns dos elementos representativos, tá certo? E eu chamei a atenção para alguns deles, tá bom? Por exemplo, família 1A, você vai encontrar todos eles com carga, cadê a caneta aqui? Com carga mais 1. Vou falar desse carinha já, viu? Se você tiver, pense que eu esqueci dele não, viu? Relaxa o coração que eu vou falar dele já. Os da família 2, olha só, normalmente tem carga 2+, são os metais alcalinos terrosos, tá certo? Na família do boro, a gente vai encontrar uns carinhas com carga mais 3, tá certo? Normalmente, porque são da família 3A, olha só, carga mais 3. Tu já percebeu que toda vez que eu chamo a família, o nome da família, eu também digo qual é a carga dele? Olha só, 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3. Percebesse isso? É basicamente isso que está acontecendo. Fica ligado que isso é uma dica, tá certo? Na 5A, aí presta atenção agora, certo? Na 5A vai acontecer duas situações, tá? Ou ele vai assumir a carga menos 3 ou a carga mais 5. Aí vai depender da molécula ou do tipo de ligação que ele está fazendo. Qual é a máxima aqui? Qual é a pegada aqui? Eu tenho que analisar quem é a molécula, certo? Então veja, se a molécula tem 2 elementos só 2 elementos lá, então normalmente o elemento da família 5A for o da direita, ou seja, o mais negativo deles, ele tende a assumir carga menos 3, ou seja, recebedor de 3 elétrons. Mas se esse elemento, por exemplo, tiver no meio de uma molécula, certo? E do ladinho dele tiver um mais negativo, como o oxigênio, por exemplo, aí ele vai ser doador. E logo, então, ele assume carga mais 5. Perceba que ele sempre assume duas situações. Ou ele vai ter a carga, né, que falta para 8, ou seja, se ele é 5A, para 8 falta, pensou? Para 8 falta 3 elétrons, certo? Então, por isso ele tem que receber 3 elétrons. Ou ele assume a carga do meio da família, se ele for um doador, que é a família 5A. Mas isso não é uma regra canônica, não é uma regra, não é lei não, tá certo? Tem exceções à regra, tá bom? A mesma coisa vai acontecer agora para 6 e 7A, com as exceções do oxigênio e flúor. Vou mostrar agora. No caso da família 6A, que você está vendo aqui agora, ó, os 7 poloneses, ou 7 porquinhos, né? Os 7 poloneses, que é a família 6A, ele também vai ter a mesma vibe, certo? Menos 2, se ele for sozinho, por exemplo, um óxido, ele é menos 2, ou mais 6, se ele tiver no meinho, como eu falei, da molécula. Eu vou te mostrar um caso sobre isso, tá certo?
O que não acontece de maneira nenhuma para o oxigênio e nem para o flúor. Por quê? Porque esses dois carinhas aqui, ó, que eu marquei agora com esse retângulo, eles são o quê? Os mais eletronegativos, tá certo? Então você nunca vai ver ele no meio de ninguém, tá certo? Ele sempre está fechando a molécula. Mas aí ele pode sempre assumir carga -1 ou +7. É sempre aquela vibe, tá? Se ele está sozinho, ele assume o NOx de recebedor do que falta para 8. No caso da 6, recebe 2. No caso da 7, recebe 1. Se for no meio da molécula, no caso do ácido sulfúrico, por exemplo, então ele vai doar a quantidade de elétrons até no máximo a família, aqui no máximo 6 ou no máximo 7, se a família for 7A. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa, dá uma voltadinha aí. E estamos aí lá no Instagram, esperando vocês, as suas perguntas e dúvidas, tá certo? Vamos continuar. Então, observa vamos se ligar agora nas observações que eu fiz. O hidrogênio, embora seja da família 1A, ele esteja na família 1A, ele não é, olha só, ele não é um metal alcalino, ele é somente o hidrogênio, ele não tem família, certo? Ele é um cara sozinho, ele é órfão. Logo, nem sempre será um doador de elétrons. Ele pode receber um elétron quando ele formar o conhecido hidreto. Por exemplo, hidreto de sódio, NaH. Coloquei aqui alguma coisa? Não coloquei, coloquei só a marcação para você printar a tela melhor. Olha aqui o caso do NaH. O Na família 1A, ele é +1. O hidrogênio aqui, ele é -1. Ele é um hidreto metálico, certo? Carga -1. Outra situação, certo? Aqui está ele, né? Como -1, mas o hidreto é melhor. Vou marcar aqui para você printar a tela agora. Marque isso aí, que é muito importante esse exemplo para você, tá? A outra situação é, olha só, na família 6A, o oxigênio, e na 7A, o flúor, não é comum eles assumirem cargas 6 e 7. Ou seja, como eu falei lá atrás, você nunca vai ver o oxigênio assumindo carga +6, né? E o flúor +7, não no Enem, certo? Por quê? Porque eles são os mais negativos, mais eletronegativos da tabela periódica. Então, por isso, ele vai ter carga -2 no caso do oxigênio e -1 no caso do flúor, tá certo? Guarda essa informação, tá? E ainda tem uma outra. O oxigênio ainda pode assumir carga -1 quando ele formar um peróxido. Qual é o peróxido, Lardião? O que é um peróxido? Se você já descoloriu, meu amigo Robertão na transmissão aqui, por exemplo, descolore os cabelos do braço dele para ele ficar mais fashion, certo? Ele usa esse carinha aqui, ó, o peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada, tá certo? É o H2O2 que você compra aí em qualquer farmácia da sua região, tá certo, pessoal? Patrocina nós, farmácia. Olha aí. É um patrocínio pra gente, né, Robertão? Entendeu, pessoal? Então, olha aí por que acontece isso, basicamente pela ligação entre os dois oxigênios. Então aqui, ó, cada oxigênio ligando, isso aqui fica com carga -2, certo? Que é oxigênio. Só que aí, como tem dois oxigênios, cada um assume a carga -1. Mas o detalhe disso aí não interessa. Lembra que quando formar peróxido, o importante aqui, ó, formou peróxido, carga -1. Sempre liga nisso, liga sempre nisso, tá certo? Mas isso aí são raras exceções que vão acontecer. Eu, particularmente, não vejo acontecer no Enem faz um bom tempo. Bom, dando continuidade, olha só uma outra máxima para calcular o número de oxidação. Nas substâncias simples, o NOx, certo? Olha aqui o que é o NOx. NOx, certo? NOx. É sempre igual a 0, beleza? Olha aqui os exemplos. Hidrogênio 2, gás hidrogênio. O ar que eu respiro, oxigênio e N2. O carbono, que vai aparecer muito nos processos, 0 também. Os metais, ferro, alumínio, zinco, ouro, cobre. Toda vez que ele aparece sozinho na parada, a carga dele vai ser igual a 0, certo? Toda vez que ele aparecer sozinho, ele vai ter a carga dele sempre igual a 0. Tá certo, pessoal? Isso é muito importante para você entender, justamente, para dizer, quem reduziu, quem oxidou, quem é agente redutor, quem é agente oxidante, tá certo? E aí, vamos calcular esse negócio agora, né? Vamos lá, que eu tenho pouco tempo agora. Olha aí, olha só. Moléculas, para moléculas, eu tenho 5 total igual a 0. Então aqui, olha só, NaCl. Vamos começar pelo básico, tá? Eu lembro que a carga do Na, por ser a família 1A, é +1. Se você vai saber isso também, porque vai vir na sua questão, certo? Então, para dar igual a 0, esse cloro tem que ser -1.
Calculei. Então, cloro mais 1, cloreto, ou sódio mais 1, cloro menos 1. Outro caso, água. Presta atenção. Oxigênio, família 6A, menos 2. Aqui eu tenho um átomo só, mexe nada. O hidrogênio, ele é mais 1. Lembra que eu tenho 2 átomos, ó. Tenho 2 átomos. Então, por isso, eu tenho que multiplicar 2 vezes 1 para dar mais 2. Mais 2 com menos 2 é igual a 0. Beleza aí, pessoal? Outro caso, CO2, certo? Eu risquei aqui, vou passar um risquinho aqui para não atrapalhar. Menos 2 do oxigênio. 2 vezes menos 2 dá quanto? Menos 4. Tem que dar 0, né, gente? Tem que dar 0. Então, aqui o carbono tem que ser mais 4. Tá vendo aí? Então, ó, mais 4 menos 4 igual a 0. E agora, quando eu tenho moléculas com mais de 3 elementos, geralmente é esse carinha aqui que eu quero achar a carga dele. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Menos 2 vezes 4, ó, multiplicando, ó, vezes 4, dá menos 8. Tudo tem que dar 0, lembra disso. Hidrogênio mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Para zerar, aqui vai ser mais 6. Olha só, é um número que eu boto aqui no meio para que a soma toda dê 0. Vamos ver aqui no caso do sulfuroso. Olha só, menos 2 de novo, ó, oxigênio menos 2, vezes 3, menos 6. Hidrogênio mais 1 vezes 2, mais 2. Tudinho tem que dar quanto? 0. Então a carga aqui tem que ser mais 4. Observe que o enxofre no ácido sulfúrico, ele é mais oxidado do que no sulfuroso, certo? Aqui ele teve que perder mais elétrons para formar o ácido sulfúrico do que teve que perder no ácido sulfuroso. Isso aqui fica a dica, tá, pessoal? Então, ó, no caso aí, ó, de novo, para você fazer em casa, esse eu vou pular para poder fazer esse caso aqui, ó. Isso aqui é uma dica super importante. Mas eu quero que você faça isso aqui na sua casa, viu? Eu quero a resposta no meu Instagram. Vou postar lá a pergunta para você responder, viu? Então aqui, olha só. Vê bem, no caso do Al2S3, fica a dica muito importante. Vê só, vou começar pelo básico. Aqui eu tenho a carga menos 2. Como é que eu sei disso? Porque o enxofre é da mesma família do oxigênio. Então se eu fizer 3 vezes menos 2, dá menos 6. Eu não preciso nem saber de que família o alumínio é. Basta colocar aqui mais 6, tá certo? Por que eu sei disso? Porque mais 6 com menos 6 vai dar 0. Logo, cada alumínio aqui tem que ser 3. Por que, Lardião? Porque 3 vezes 2 vai dar 6. Então a carga do alumínio aqui vai ser 3 mais. Mas percebe só, tá vendo que esse 3 tá aqui embaixo e esse 2 tá aqui embaixo do alumínio? Quando eu tenho elementos assim, basta eu inverter o número dele, ó, para cá e para cá, que eu já acho o número de oxidação. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que presta atenção. Esse meu ânion tem 2 elementos, tá vendo? Então eu tenho que obrigatoriamente ter o parênteses aqui. Então se eu dividir aqui no meio do parênteses, esse 2, esse menos 2 é a carga de K e esse 3 é a carga do galho. Simples assim, sem eu precisar calcular tudo isso. Certo aí, pessoal? Então, vê só. Número de oxidação é um assunto que ele requer um pouco mais de estudo. Então, existem outras particularidades que é importante que você consulte aí o seu professor, sua professora, para que ele passe mais alguns exercícios. Ele requer prática, ele requer repetição. É importante que você continue fazendo isso. E aí eu estou aqui para ajudar você. Manda uma mensagem lá no Instagram, que eu estou sempre por aqui. Para todo mundo, um forte abraço, valeu e até a próxima.